Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho aí, galera entrando. Que bom a gente fazer essa live, vai ser muito legal para poder tirar dúvidas de vocês, dúvidas que eu vejo todo dia ou eu quero acontecendo ali, ó. Dúvidas que todos os dias eu recebo por mensagem, por direct, até os próprios pacientes, conforme eu vou atendendo, vão me perguntando das mesmas dúvidas. Então são coisas que eu vou colocar aqui para que todos assistam e a live fica salva. Então, né, de repente quem não conseguiu estar aqui agora vai poder assistir depois, que são algumas curiosidades, algumas coisas pertinentes ao procedimento de fios de PDO. Muita gente quer fazer fio de PDO, muita gente busca esse procedimento, muita gente faz, né? Que eu não posto todos os casos aqui porque nem todos autorizam, mas é um procedimento muito bacana que traz rejuvenescimento, promove estímulo de colágeno, faz lifting, né, na pele. É um procedimento, na verdade, que já tem aí coisa de uns 6, 7 anos mais ou menos, né, que vem sendo feito assim com mais intensidade, mas os fios de PDO já existem há muitos anos como fios de sutura cirúrgicos, né, porque eles são absorvíveis, então as suturas internas, nas cirurgias gerais, cirurgias plásticas, sempre já foi muito utilizado, né, desde muito tempo, há cerca de 30 anos mais ou menos. Ao final dessa live, eu vou divulgar o comentário que eu escolhi como um comentário que mereceu, como a pessoa, na verdade, né, que mereceu ganhar o prêmio. Na verdade, no meu coração, todos merecem. Se eu pudesse, Deus sabe, Deus é testemunha, que se eu pudesse, eu presentearia todo mundo que comentou ali, com fios ou com alguma coisa, porque todos os comentários foram merecedores, todos têm sua história, todos têm impacto, né, na vida da pessoa e na vida de outras pessoas. Eu não tiro mérito de ninguém, todos têm seu testemunho, cada um sabe da sua luta, das coisas que passa em casa, o que já passou na vida, conflitos familiares, problemas com filhos, com casamento, enfim, doenças. Então, cada um tem o seu testemunho, tem sua história para contar e a gente respeita. E eu fiquei impactada com os comentários. Depois, quem não leu e tiver um tempo para ler, leio, porque são vários testemunhos ali de vida, de perseverança, de prosseguir, né, adiante, não desistir nunca. E eu separei esse comentário porque, assim, no meu coração foi o que mais me impactou, me chamou a atenção, queimou algo dentro do meu coração. E como tudo o que eu faço, eu consagro a Deus antes, eu oro ao Espírito Santo, eu peço orientação, discernimento, e eu peço que Ele me mostre quando eu tenho dúvidas. Esse foi o comentário que mais queimou dentro de mim, como resposta de oração. Mas eu vou divulgar, bonitinho o comentário, mas eu vou divulgar no final, tá, gente? Que eu vou falar brevemente sobre os fios, não é uma aula para profissionais, é uma conversa para quem não entende e quer entender um pouquinho. Até porque eu dou curso disso, eu dou mentoria VIP, curso VIP e tal, e aí nos cursos a gente tem uma linguagem mais rebuscada, a gente tem uma forma mais técnica de passar isso, mas para quem não conhece, não adianta eu ficar falando um monte de coisa, de termos que vocês não entendem. Então eu vou falar assim, de forma que vocês consigam captar o máximo possível. E mesmo assim, se ficar alguma dúvida, eu estou à disposição para responder via direct, via WhatsApp da clínica, tá bom? Bom, vamos lá. Os fios de PDO, eles são fios formados à base de polidioxanona, tá? Que é um polímero reabsorvível biocompatível. O fio de PDO é totalmente biocompatível com o nosso corpo e totalmente absorvido com o passar do tempo. Quando a gente coloca o fio, e aí eu vou mostrar que eu tenho um modelo aqui onde eu vou mostrar onde a gente pode colocar os fios de PDO. Quando a gente coloca, a gente tem um lift mecânico instantâneo, ou seja, na hora a pele levanta, né? A pele sobe ali. Depois de 30 dias da instalação do fio, é que a gente começa a notar a melhoria da qualidade da pele. E o estímulo de colágeno é feito a partir daí, tá? Quando a gente coloca o fio, algumas células se unem ali ao redor do fio, macrófagos, fibroblastos, perdão, são células que vão fazer também síntese de colágeno. Com o passar do tempo, conforme elas vão fabricando
o colágeno, a pele vai sendo transformada numa pele mais iluminada, hidratada, firme, com poros menos dilatados, uma pele cuidada, né? Então o fio de PDO não tem só o objetivo de puxar a pele pronto, ele também tem o objetivo de tratar, ele é um tratamento tanto para a qualidade do tecido quanto para o lifting, tá? Existem vários tipos de fios de PDO. Eu basicamente trabalho com 2 tipos, que é o fio especulado, que é esse que tem garrinha, que levanta a pele, que puxa, né? Que a gente coloca e puxa e a pele na hora sobe. Esse é o especulado. E existe o fio liso, que ele não tem nenhum tipo de garrinha, nenhum tipo de espícula. E a finalidade dele é puramente estímulo de colágeno. Então, o fio liso ele não vai puxar nada, ele não tem poder de lifting, não tem poder de tração, ele não tem garra, ele é totalmente liso e é bem fininho, parece até um cabelo assim, bem fininho. Então, normalmente a gente não coloca 1 ou 2, a gente coloca um monte em determinada região para que se faça uma trama ali de fios que vão proporcionar uma trama de colágeno local, melhorando ali o aspecto da pele, as rugas locais, a firmeza, né? E tratando a flacidez. Os fios, eles podem ser feitos também de forma preventiva. Tem muita gente que me pergunta assim, Fabi, eu posso botar fio? Eu tenho 30 anos, por exemplo. E eu vou falar, pode, por que não? Né? Por quê? Porque quanto antes você começa a cuidar da sua pele, a prevenir a queda, a cuidar desse início, né, da flacidez que vai acontecendo já a partir dos 30, a partir dos 25 a gente começa a perder colágeno bem pouquinho, mas a partir dos 30 essa perda aumenta muito, acelera muito. Então, se você não fizer nada preventivamente, quando você chegar lá na frente, com 40, 40 e pouco, você vai parar, vai olhar e vai falar, caramba, tem bastante pele sobrando, e agora? E aí fica mais difícil da gente conseguir um resultado 100%, deixar você super esticadinho, porque já vai ter sobra de pele. Em alguns casos, tem pacientes que me procuram que eu já indico o lifting facial cirúrgico, porque já tem muita pele sobrando e nunca foi feito nada preventivo para evitar que se chegasse naquele estado. Então, o paciente me pergunta, com 30 anos eu posso fazer? Pode. A gente vai levantar um pouquinho de pele que já tiver caído, aqueles fios ali presentes vão promover colágeno e a pele vai se mantendo firme, durinha, puxadinha, sustentadinha por bastante tempo, e você renovando o procedimento a cada 1 ano e meio, você vai conservando a sua pele mais firme e mais tratada e combatendo a flacidez. Claro que o envelhecimento é imparável, não tem como paralisar o envelhecimento, não existe procedimento definitivo, gente, isso é muito importante. Tem muita gente que fala assim, não tem nada que eu posso fazer de definitivo, um fio definitivo que eu coloque não vai cair nunca mais no meu rosto, vai ficar esticado para sempre. Gente, não existe para sempre, não existe nada definitivo. A gente não congela no tempo, o envelhecimento ele é dia a dia, né? Muitas coisas influenciam nessa questão do envelhecimento, radicais livres, né? Estresse, noites de sono mal dormida, algumas doenças. Então, a exposição ao sol, né, o não cuidado com a pele, o não uso do filtro solar, tudo isso faz com que a gente vá envelhecendo de forma mais acelerada, fora fatores genéticos. Então, como o envelhecimento é imparável, você tem que fazer algo para retardar isso, para que aconteça de forma lenta. Vai acontecer? Vai. Você vai envelhecer? Vai. Só que você vai envelhecendo lentamente, de forma que, fiz 40 anos, tenho carinha de 40? Não. Por quê? Porque eu vim cuidando desde cedo, prevenindo desde cedo, fazendo alguns tratamentos minimamente invasivos desde cedo, que estimularam o colágeno e cuidaram da minha pele, tá? Então, o fio de PDO não é só para aqueles que já estão com a flacidez instalada em nível avançado. O fio de PDO também é para aqueles que têm pouca flacidez ou quase nenhuma, mas quer prevenir, que chegue no nível de derretimento, de ficar com o rostinho caído, cansado, aquele contorninho aqui sem definição, aquela coisinha que chama papadinha de bulldog pendurada. Então, se você não quer, começa a tratar, tá? É claro que além dos fios de PDO, hoje em dia também a gente tem aí muito em alta, né, os bioestimuladores de colágeno, que eu posso fazer depois uma outra live explicando melhor sobre, mas também são produtos, na verdade não são fios, né? São normalmente em formato líquido, que são injetados na pele para fazer a bomba de colágeno também, e na verdade não promovem lifting mecânico instantâneo, mas também tratam a flacidez, e é uma opção. Até os mais jovens, né, 25, 28, 30 anos, que me procuram querendo cuidar da pele, muitos têm feito bioestimuladores, mas quem quer fazer fio também pode fazer, tá? O fio não tem contraindicação em pacientes mais jovens. O fio que, então, voltando, o fio que eu trabalho é o fio especulado e o fio liso, tá?
tá? Mas existem outros tipos de fio, existem fios preenchedores, existem fios em espiral, fios em tubo, que você usa no bigode chinês para preencher o bigode chinês. Existe o fio nose, que é um fio de PDO para nariz, para fazer lifting de nariz. Eu particularmente não trabalho, não gosto, não tive bons resultados. Vocês sabem aqui, que me acompanha há muito tempo, que eu faço muito nariz. E o que eu tenho de melhor assim de resultado de nariz é ácido hialurônico e agora rímel estruturado. Então, o fio de PDO não sustenta bem o nariz. Você pode colocar no nariz assim, para estímulo de colágeno na pele do nariz. É válido, porque o nariz também vai ficando flácido, né? Tanto que a gente vai vendo com a idade que o nariz vai apontando para baixo. Por quê? Porque a pele vai ficando flácida, as cartilagens vão cedendo e o nariz cai. Então, você pode colocar fio no nariz, o fio nose, por exemplo, para tratar essa pele, para evitar que o nariz caia. Mas para deixar aquele resultado que vocês veem lá na minha página, empinadinho, bonitinho, retinho, eu uso ácido hialurônico, eu não uso fio de PDO. Bom, a aplicabilidade do fio de PDO, normalmente a gente pode fazer em várias regiões do rosto, né? Como eu trabalho com especulado e trabalho com liso, o especulado eu uso para fazer lifting de sobrancelha, tá? Que é o liftingzinho pra gente dar essa puxadinha aqui. E aí alguns fazem o fio de PDO para puxar a sobrancelha para cima, tem outros que fazem para puxar para o lado, que chama o famoso Fox Eyes, né? Tem aquela puxadinha aqui. Eu faço muito para face, né? Para fazer essa puxada aqui, superior. E eu faço também para contorno mandibular, para dar essa puxada lateral. No meu rosto, também quem acompanha minha página vê eu fazendo em mim. Então, quando eu coloco os meus fios, eu coloco esses de face, só que hoje em dia eu só coloco 2 de cada lado, só para manutenção, tá? Para dar uma sustentadinha. Coloco 2 de cada lado aqui no contorno. E já tem um tempo que eu não faço, mas faço também o de sobrancelha, tá? Porque ele vai estimular colágeno nessa pele da testa, que é uma pele que a gente coloca botox para paralisar as rugas dinâmicas de expressão, mas a gente tem que tratar também essa pele, porque ela também cai, né? Então tem muita gente que se queixa, doutora, minha testa tá mole, parece que a pele tá caindo em cima do olho. É porque não trata essa pele da testa, gente. Então, assim, a testa a gente pode tratar colocando fio para puxar a sobrancelha ao mesmo tempo, estimular colágeno nessa pele acima dela. A gente pode colocar fio liso na testa para poder estimular colágeno geral. A gente pode espalhar fios pela testa inteira para fazer uma trama ali de colágeno, uma rede, né? Para deixar a pele da testa mais firme. O fio especulado de garrinha, ele pode, como eu disse, voltando, ele pode ser feito em sobrancelha, rosto e contorno. Também no nariz, que eu não gosto de usar. O fio liso, agora entrando no que eu estava falando, ele pode ser aplicado na testa, para colágeno na testa. Pode ser aplicado na ruga da glabela, que é essa ruga de braba, quando a gente franze assim, ó, faz aquela ruga aqui, a gente aplica nessas rugas para estimular colágeno e a ruga suavizar. Tem muitas pessoas que vêm procurar para fazer botox e essa ruga já está quebrada, de tanto que franziu a vida inteira e nunca fez botox preventivo, então a ruga quebrou, e aí o que fazer? Então o indicado para essa ruga de glabela é o fio liso de PDO, como preenchimento dela e estímulo de colágeno para suavização dessa ruga, tá? Fio liso de PDO, ele também está indicado para essa pele abaixo da pálpebra inferior, tá? Essa pele aqui, infrapalpebral, da pálpebra inferior, é uma pele muito fina. E quando a gente envelhece, o que envelhece primeiro no nosso rosto é a área dos olhos, porque é uma pele extremamente fina. Então, e é uma pele que tem que ter muita cautela ali na hora de fazer preenchimento, por exemplo, porque às vezes você vai preencher essa área e a pele é muito fina e acaba formando uma bolsa que você não tinha antes. Então, muito cuidado nesse diagnóstico. Tem muita gente que me procura falando assim, doutora, eu tenho umas linhazinhas finas aqui na pálpebra inferior, eu queria botar preenchimento para melhorar. Preenchimento não melhora a linha fina de pálpebra inferior. Preenchimento é para preencher olheira profunda, tá? Linhas finas se trata estimulando colágeno. Então, nessa região, você pode colocar o fio liso, que ele vai fazer colágeno. Você pode aplicar Skin Buster, que são mesclas vitamínicas com ácido hialurônico, aminoácidos, para hidratação dessa pele. Então, o fio liso é muito utilizado, eu uso muito nessa área. Fio liso também é usado nessa região aqui, ó, perioral, tá? Então, código de barras, que é aquele monte de rachadinho ao redor da boca, tudo quebradinho aqui, né, que fala, aquela pele murchinha que fica aqui em volta, a gente coloca fio liso ao redor dessa região labial para poder estimular colágeno e deixar a região mais lisa. E eu costumo associar o fio liso com o Skin Buster,
tá? Porque o fio liso ele vai estimular colágeno e o Skin Buster promove nutrição também da pele e coloca algumas substâncias que tem nele que o fio não vai promover. Porque o Skin Buster é uma mescla de vários produtos em um potinho só. Então vem elastina, aminoácido, colágeno, algumas proteínas, aminoácidos que eu falei, né? Vem DMAI, vem Q10, vem um monte de compostos bons para a pele que junto com o fio vão proporcionar um tratamento intensivo para essa região. Então eu gosto muito, tanto na área infraorbitária quanto ao redor dos lábios, utilizar o fio liso para melhorar o aspecto craquelado de código de barras ao redor dos lábios. Então funciona muito bem para isso, tá? O fio liso também pode ser aplicado no pescoço. Então, doutora, dá para botar fio especulado aqui embaixo no pescoço? Não dá. Eu vou explicar por que depois. Mas assim, é muito difícil ancoragem nessa região. Tem que ter uma ancoragem óssea, né? E essa região aqui fica muito difícil a gente achar um osso para ancoragem. Só tem a coluna vertebral passando aqui no meio. Então fica muito complicado. Porém, a gente pode tratar o pescoço com fio liso e bioestimulador de colágeno. Como eu disse lá atrás, que está em alta. E a gente costuma hoje usar bastante em áreas onde a gente não consegue colocar o fio. Mas a gente tem essa opção do bioestimulador. Bioestimulador também pode ser usado junto com fio. Os dois juntos fazem uma bomba de colágeno ainda maior. Então eu gosto bastante de associar o fio de PDO com o bioestimulador. Claro, né, assim, quem não pode fazer os dois, até pelo custo, tem que optar entre um e outro. Na consulta eu costumo dizer o que é melhor para você. Então, se eu olhar e falar, olha, para você vai ser melhor o bioestimulador, porque o fio aqui nesse caso já está sobrando muita pele, não vai dar muito efeito, o bioestimulador vai tratar mais, então eu tenho que pegar na pele, sentir a pele, ver como tá para te dar um diagnóstico mais preciso. Mas se você tiver condição financeira aí, também pode fazer os dois juntos, fica muito bom, um resultado muito incrível, a pele fica bem tratada. Bom, o fio liso, então, como eu estava dizendo, ele pode ser feito em todo o pescoço, pode ser feito com bioestimulador ou sem, tá? E ele tem várias aplicações. Ele pode ser aplicado no bigode chinês, como eu disse, na glabela também. Então, você pode fazer na maçã do rosto, você pode fazer tipo o jogo da velha, para poder fazer uma rede de colágeno em toda essa área. Então, você pode sair espalhando fio liso para onde você quiser. Claro que tem que se atentar, isso é mais para o profissional, não para vocês que são pacientes, de repente isso não vai interessar tanto, mas tem que se atentar para o plano de aplicação do fio, para não ficar muito superficial, porque senão o fio fica aparecendo. Ter cuidado com a técnica, né? Porque apesar da aplicação ser rápida, uma aplicação tranquila, mas tem que ter conhecimento do domínio da técnica para você ter o mínimo de intercorrência possível, tá? Falando em intercorrência, quais são as maiores complicações que existem com fios de PDO? Tem muita gente que me pergunta isso, né? O que pode acontecer se eu colocar fio e der errado, por exemplo? O dar errado, eu também não posso dizer que é impossível dar errado, né, gente? É claro que tudo que a gente faz tem uma margenzinha de erro, de dar errado, mas assim, é muito tranquilo. Eu nunca tive assim problemas de dar errado. O que pode acontecer com fio de PDO especulado, por exemplo, é que se você não isolar bem a área do cabelo na hora de inserir o fio, normalmente a gente insere por aqui, por essa região. Então, se você não isolar bem a área do cabelo, o cabelo pode entrar junto com o fio e acabar contaminando ali aquela região. Por isso, eu sempre passo antibiótico preventivo. E por mais que eu isole, corte cabelinho ali em volta, isolo e tal, mas nunca se sabe, né? Então, eu sempre passo uma medicação preventiva para evitar qualquer tipo de intercorrência. É muito difícil o fio de PDO dar intercorrência, porque é um material biocompatível, é um material que o nosso corpo suporta bem, né? É uma estrutura totalmente compatível com a nossa estrutura. Mas se tiver contaminação, se entrar cabelo, aí sim, pode infeccionar, pode dar algum tipo de abscesso local. E aí, por isso, eu isolo toda a área e mesmo assim ainda passo antibiótico preventivo, tá? Bom, vamos lá, o que mais que eu tenho que passar para vocês sobre intercorrência, né? Já passei. Uma coisa importante, porque todo mundo pergunta também. Quando a gente faz o fio de PDO especulado, a gente puxa a pele assim, né, para cima. Aí a pele fica toda aqui pra cima. Aquela pele toda que tava sobrando aqui pra baixo, ela levanta. Aí as pessoas falam assim, mas a gente sai do consultório que nem um fofão, com o maior bochechão e tal. Isso vai passar, eu vou ficar desse jeito, eu vou ficar que nem um fofão, com a pele toda repuxada, que a gente puxa assim, faz um risco, faz outro risco e tal.
Gente, a gente tem que entender o seguinte, o fio de PDO não é plástica, né? Ou seja, quando eu puxo a sua pele, eu não estou cortando ela fora, eu só estou reposicionando. Então, obviamente, aquela sobra de pele vai se juntar ali em cima de alguma maneira. Então, toda a pele que estava pendurada aqui, ela vai aglutinar e vai fazer uma coisa aqui em cima, vai fazer uma bolota aqui, vai fazer uma maçaroca aqui em cima, que eu sempre explico que com o decorrer dos dias, sem que você faça nada, nem massagem, nem drenagem, nada, a própria pele vai se ajeitando, tá? Por não ser plástica, o fio de PDO, ele estica, eu estico o máximo possível, mas ele sempre cede um pouco, por quê? Porque aquela sobra de pele não foi removida, só foi reposicionada. Por isso eu passo para todo paciente, fio de PDO não é milagre, você não vai ficar super esticadinha, como se tivesse feito um mini lifting ou um lifting total, por exemplo, mas vai dar uma boa melhora na sustentação, no que já caiu, vai dar uma boa reposicionada. Mas se você já tiver bigode chinês muito profundo, já muito marcado e quebrado, marionete, que é essa ruga que desce aqui, muito quebrada, porque você ficou muito tempo com aquela flacidez, resolveu cuidar. Aí aquela ruga já quebrou ali, você deita em cima para dormir, aquela ruga já quebra ali também. Então, muitas vezes, você fez o fio, melhorou bastante, mas ainda continuou com as marcas, porque já quebraram na sua pele. Então, muitas vezes se faz necessário o uso do ácido hialurônico depois dos fios. Então, eu tô falando isso porque tem muita gente que chega até mim achando que o fio de PDO vai resolver a vida inteira da face do paciente. E não é assim, tá, gente? Para tudo existe um começo, meio e um fim. Então, a harmonização, existe um começo. Quem tem indicação de fio de PDO vai ser o começo, vai ser o fio. Depois do fio, a gente vai ver se tem que fazer algum preenchimento, como eu acabei de dizer. Se tiver alguma ruga já quebrada, uma ruga já marcada, um bigode que era muito fundo, atenuou com o fio, mas continua aparecendo um pouco, a marionete, até a própria maçã, a região malar, precisa porque já estava bem murchinha, sem gordura. Tudo isso a gente consegue saber depois que a gente faz o fio, depois que desincha. Qual é o tempo para desinchar? Em média 30 dias. Ah, mas eu vou ficar 30 dias inchado? Gente, eu já vi de tudo. Eu já coloquei fio de PDO em paciente que estava na mesma semana super curtindo, fazendo várias selfies, me mandando. Já vi ficar inchado com 10, 15 dias. A minha mãe ficou 40 dias, 30 para 40 dias. É muito do organismo de cada um. Não tem como eu te dizer, ó, tal dia você tá desinchado. Tal dia esse inchaço foi embora. Então é muito do corpo e não há o que fazer. Eu não indico que faça massagem para desfazer o inchaço, porque ele se dá sozinho, tá? Mas é importante que quando você marque o procedimento, que você tenha isso em mente, que você vai estar inchado. De repente você tem uma reunião, você tem uma festa, você tem um encontro, você tem alguma coisa que vai exigir o uso da tua imagem, e aí você tá inchado, aí você fala o quê? Caramba, não sabia. Vou ter que desmarcar. Então, assim, eu já aviso mesmo quando o paciente chega no consultório. Na verdade, quando marca, né? Eu já tô avisando quando marca. Mas quando chega no consultório eu também aviso. E eu tô avisando aqui porque às vezes as pessoas têm dúvida. Ah, posso fazer então amanhã? Mas, sei lá, segunda-feira eu tenho uma reunião de negócios e na terça eu tenho um aniversário. Não dá. Vai estar super inchado, a não ser que você queria assim, não se importe. Porque assim, você não precisa parar a vida porque fez fio. Você pode continuar trabalhando, você pode continuar saindo, você pode ir pro aniversário, você pode ir pro mercado, né? É claro que você não vai fazer faxina, que você não vai fazer atividade física, vou falar isso daqui a pouco. Mas a vida não precisa parar, só que esteticamente no início não vai estar tão bonito. Então, assim, é legal se programar para colocar fios quando você puder, pelo menos, ter, assim, uns 10 dias, quer dizer, puder não, que você tenha uns 10 dias aí que você não vai ter nada de evento social para fazer, nada que tenha que exigir a tua imagem. Que você tem que estar bem, com tudo desinchado, porque não tem como prever que você vai estar já na primeira semana ok ou na segunda semana. Por isso eu dou 30 dias para voltar para revisão. Porque aí já deu tempo de desinchar tudo, deu tempo de estar tudo no lugar, dá tempo de eu saber se a gente vai ter que preencher alguma coisa pós-procedimento ou não. Normalmente, a harmonização facial, também é uma outra pergunta, eu tô falando assim porque toda hora vem uma ideia na minha cabeça pra eu não esquecer. Muita gente pergunta assim, eu quero fazer harmonização facial, né? Mas o que é harmonização facial? A harmonização facial não é uma receita de bolo, gente. Não é você deitar lá na minha maca, na minha cadeira, e eu preencher seu rosto inteiro, fazer um rosto quadrado, maçã, boquinha assim, pã, levantar tua sobrancelha e todo mundo ficar igual. A harmonização facial não é receita de bolo, a harmonização facial é personalizada. Então, o seu caso é seu caso, que não é
o mesmo caso da sua amiga, nem da sua mãe. Depende da sua idade, do tipo de pele que você tem, se seu rosto é redondo, se seu rosto é fino, se seu rosto é quadrado, se a sua sobrancelha já é em pé, se não é, se o seu nariz é caído, se o seu nariz é empinado, se você não tem boca, se você tem boca. Então, assim, dependendo da tua necessidade, eu vou montar o seu plano de tratamento. Então, de repente, você chega pra mim, eu olho pra você e vou falar assim, olha, no seu caso, eu só trataria da sua pele, faria uns fios pra gente dar uma levantadinha, estimular colágeno, e um botox pra dar uma levantada no olhar e ponto. Isso já foi a sua harmonização facial. Enquanto tem outros que eu olho e sim, eles falam assim, doutora, o que eu preciso no meu rosto para poder melhorar? Pode indicar o que você quiser, que eu quero melhorar o que for possível. E eu vou olhar a necessidade e vou falar, olha, a gente tem que fazer botox, a gente tem que botar um fio para levantar aqui e aqui, a gente tem que dar uma empinadinha no nariz, botar um pouquinho de boca, aqui a maçã tá um pouquinho caída, depois dos fios a gente vai preencher um pouquinho, aí a gente vai fazer aquele checklist para aquela pessoa, aquela é a harmonização dela. Então cada um tem a sua receita. Tá? Não, a harmonização não é receita de bolo padronizado. Você chegar, tem gente que chega às vezes pra mim com uma lista de coisas. Eu quero saber o preço disso, 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 que eu quero fazer isso tudo. Aí eu falo, mas você sabe se você precisa fazer isso tudo? Tem gente que quer fazer preenchimento de olheira, não tem olheira. Tem gente que quer empinar o nariz já é mega empinado e já tem plástica. Tem gente que quer botar boca e já tem uma boca gigante. Aí se botar mais boca, vai ficar desproporcional com o rosto. Então isso cabe ao profissional também ajudar o paciente. Porque tem muito paciente que não sabe, não tem noção. Então a gente tá aí para isso também, para te informar, tá? Então, voltando aqui, assunto fios de PDO. Eu tô com uma maquetezinha aqui, um modelo. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem das regiões que a gente pode colocar os fios espiculados e também os lisos, tá? Só uma coisa que eu não falei, durabilidade. Normalmente o fio de PDO, conforme você vai fazendo, quanto mais você faz, mais se espaça os intervalos entre as aplicações, né? Então, por exemplo, hoje eu faço meus fios a cada 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Mas no início eu indico que faça a cada ano. Tá? Por quê? Porque o processo de absorção do fio, ele começa a se dar com uns 6 meses, termina com uns 8 meses mais ou menos, mas em até 1 ano você ainda tem liberação de colágeno, então para que o processo se mantenha, para que o resultado se mantenha e que você vá retardando o envelhecimento, gerando essa poupança de colágeno, o ideal é que você programe para refazer esse procedimento anualmente, tá? Fio liso, eu indico que faça a cada 6 meses, tá? E o fio especulado, que é esse de tração, a cada ano, e depois, conforme a gente vai vendo que vai demorando mais para o resultado passar, conforme a pele vai melhorando, a gente vai espaçando isso daí para 1 ano e meio, 2, e nesse meio tempo você vai fazendo botox, vai fazendo um bioestimulador para conservar, tá? Bom, antes de mostrar aqui o desenho, tempo de afastamento de atividade. Tem gente que pergunta assim, mas se eu botar o fio, quanto tempo eu tenho que ficar afastado das minhas atividades em geral? O que eu não deixo fazer de jeito nenhum é academia, tá? Pegar peso, musculação, careta, né? A pessoa pega peso trincando, fazendo um monte de força. Eu não deixo fazer academia pelo menos por uns 10 dias. Aí tem gente que fala assim, mas eu fui num outro lugar e botei fio e falaram que depois de 3 dias eu já podia. Gente, é o meu método, tá? Diante da minha vivência, da quantidade de paciente que eu já atendi, do tamanho de casuística que eu tenho, que eu fui gerando ali um protocolo individual meu, tá? O material é o mesmo, PDO. Agora, a minha vivência determinou o meu protocolo. Então, com 10 dias, sem atividade física, que eu digo, musculação, Muay Thai, jump, ficar correndo, impacto, nada que vai gerar muito atrito e movimentação com essa região. Depois de 10 dias, pode ir voltando leve. Você mesmo vai sentir que está inchado, está dolorido. Você mesmo não vai conseguir fazer, mesmo que quisesse. Então, 10 dias para ter um bom resultado, para o fio acomodar direitinho, não ter chance de uma garrinha ou outra deslocar da posição e a pele desativar. Enquanto tiver inchado, enquanto tiver algum tipo de hematoma, que é mais raro, mas pode acontecer, não pode pegar sol, não pode ir pra praia, nem piscina, tá? O fio de PDO não leva ponto, tá? São furinhos de agulha, naquela espessura da agulha é a espessura da cânula. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma cânula de fio. Então, aquele furo de agulha vai fechar sozinho. Enquanto tiver com um furinho, com casquinha, com machucadinho ali, nada de praia, de água de mar, que é super contaminada, tá, gente? Então, tem que esperar aquele furinho cicatrizar para poder ir pra praia. Tem que esperar desinchar o rosto todo para pegar sol.
Por quê? Calor em excesso, sol em excesso, ativa a circulação, você vai ficar mais inchado, vai demorar mais para cicatrizar. Ah, tá roxo, posso pegar sol? Não, né? Porque o roxo, o hematoma, pode virar uma mancha definitiva na sua pele. Mesmo se você usar o filtro, você tem que estar reaplicando esse filtro a cada hora. Se for na praia, então, que você está suando, toda hora tem que colocar o filtro, porque você perde aquele filtro. Então, é muito arriscado. Então, eu peço para enquanto tiver inchado, enquanto tiver roxo, enquanto tiver com furinho onde o fio entrou, não se expor a sol, nem água salgada, né, de praia. E também evitar piscina, porque isso também fica no calor, fica no sol. Então, isso não pode durante 10 dias ou enquanto tiver inchado, tá? Atividades do dia a dia, trabalho, mercado, shopping, comer fora, alimentação, normal, tá? Não tem problema quanto a isso, não. Isso aí é a vida que segue. Eu faço meus fios, às vezes no mesmo dia eu continuo atendendo ali, ou às vezes quando não dá, que eu tô muito anestesiada, no dia seguinte eu já tô atendendo, tá? E esse procedimento, ele é feito com anestesia local. Então, tem gente que tem medo de fazer porque acha que vai doer absurdo. Ah, eu não vou aguentar aquela cânula enorme, não dá pra mim, gente. De verdade, eu não faria em mim se fosse tão absurdo. E tem gente que fala assim, ah, mas você aguenta tudo. Não, o que dói, dói. Eu vou falar, cara, dói. A anestesia incomoda um pouco, a gente tem que anestesiar pra fazer. Você vai sentir anestesia, né? Não tem como. Ah, mas passa pomadinha? Beleza, passo. Mas por dentro o líquido anestésico, ele incomoda um pouco, ele arde um pouco. Mas depois que pega o efeito da anestesia, você não sente nada, você não sente dor alguma para fazer o procedimento. E eu coloco o fio muito rápido. Então, eu demoro mais desenhando, planejando, anestesiando, conversando, explicando, do que propriamente colocando o fio. A colocação é muito rápida, é muito tranquila, com anestesia. Depois que a anestesia passa, aí pode se alimentar, pode comer. O ideal é dormir de barriga para cima, pelo menos na primeira semana, porque o inchaço ele tá todo aqui assim, né? Aí você vai, deita em cima, você vai lá e amassa o lugar onde eu amarrei o fio, e aí você pode desativar alguns fios nisso daí. Então o ideal é dormir de barriguinha para cima na primeira semana, e depois disso, conforme você for vendo que tá desinchando, que já não tá dolorido, que tá ok para deitar, você vai deitando devagarinho, mas também não se enterra no travesseiro enquanto você perceber que tá muito inchado. Tá? Mas tudo isso são orientações que eu costumo dar também na consulta, no pós-consulta, e para você ter uma otimização dos seus resultados, tá? Eu tenho um modelo aqui, vou pegar aqui, vou afastar aqui a cadeira um pouquinho. Eu tenho essa cabeça aqui, e aqui dá para vocês verem tanto um lado, né, mostrando toda a parte óssea, que é essa parte amarela, e a parte de musculatura, que é a parte vermelha, e esse lado aqui mostrando a parte da pele, tá? Espero que dê pra vocês verem. Então aqui, quando a gente coloca o fio de PDO, por exemplo, na parte da sobrancelha, que é essa parte aqui de cima, a gente instala eles entrando acima da sobrancelha, nessa parte aqui acima, tá? E a gente leva os fios até lá em cima, porque eles têm que ficar presos, né, instalados na galha aponeurótica, que é uma nomenclatura que a gente dá para inserção aqui desse músculo frontal. O fio ele tem que ficar ancorado em região de ligamentos verdadeiros, que são regiões onde a pele ela está aderida ao periósteo. Então, o fio ele entra, mas ele deve ancorar até aqui em cima. Aí você fala, ah, doutora, mas como é que vai fazer? A anestesia vai até aqui em cima? Vai, tá? Porque na anestesia, eu faço uma anestesia do forame supraorbitário, que é um nervinho que sai daqui, e esse nervo supraorbitário, ele pega toda essa região, até o couro cabeludo. Tem gente que fala assim, ah, até meu cabelo tá dormente. Por quê? Porque a anestesia vai até lá em cima. Então, a gente entra com o fio por aqui e a gente faz esse caminho aqui todinho, ó, pra poder fazer o lifting de sobrancelhas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui a gente faz a mecânica que precisar fazer, ó, para poder suspender as sobrancelhas, tá? Na parte da face, que é essa parte aqui de baixo, normalmente a gente entra com fio especulado nessa região por aqui, que é onde tem essa região que eu falei de ligamentos verdadeiros, aonde a pele está inserida no osso, no periósteo, né? Então, os ligamentos da pele. Então, por que isso? Porque se a gente amarrar os fios, prendê-los aqui, eles vão durar mais tempo com o efeito lifting. Eles vão ficar presos aqui por mais tempo do que a gente prender numa área onde a pele está só aderida ao músculo. E aí tende a ceder e perder o lifting mais rápido, tá?
Então, por isso, normalmente a gente faz o furinho próximo à orelha aqui. E aí a gente divide os vetores na face conforme a necessidade. Tem gente que fala assim, eu quero melhorar mais a área do bigode chinês. Então, eu vou fazer os vetores, né, o caminho do fio em direção ao bigode, tá? Normalmente 3, 4 fios de cada lado. Me incomoda tanto o bigode quanto a marionete. Então eu vou espalhar esses vetores pro bigode e vou espalhar também para cá para baixo, né? Aqui tá difícil de ver porque tem uns comentários. Para a região da marionete para quê? Para quando for puxar, subir tudo lá para cima. Tá vendo? Então, a gente pode brincar com os fios, com essa dinâmica aqui, porque não tem posição pré-definida exata para se colocar. Eu posso colocar tudo aqui na maçã, eu posso espalhar pelo rosto todo, eu posso abrir um leque de vetores aqui, eu posso direcionar só pro jaws, que é a papadinha de bulldog que fica aqui embaixo, tá? E o de mandíbula a gente entra aqui perto da orelha e vem com eles até aqui perto do mento, que é o queixo, puxando a pele para lá, para poder fazer um lift na região da papada e melhorar o contorno da mandíbula, tá? A durabilidade de todos esses, como eu disse, uma média aí de 1 ano a 1 ano e meio. O ideal é você refazer anualmente para poder manter o efeito lift, tá? Na região perioral, que é essa região aqui que eu mostrei, a gente coloca o fio liso aqui ao redor da boca para poder tratar aquele código de barras, que é aquela pele rachadinha que fica ao redor da boca, né? E a gente não faz o especulado aqui, a gente faz o liso, tá? Porque o liso, ele vai promover colágeno, trazer firmeza para essa pele, vai deixar uma pele mais durinha e mais tratada. E a gente também pode colocar o fio liso nessa região aqui abaixo dos olhos, como eu disse, que é essa região de pele fina aqui, ó, para tratar aquelas linhas finas, né, ó, abaixo dos olhos. Então a gente pode colocar um monte de fio liso aqui para poder deixar essa pele mais tratada, hidratada e mais firme, porque é uma pele muito fina, tá? Fio liso também pode ser feito aqui na região da glabela, naquela ruga que a gente tem aqui no meio, aquela ruga de brabo que eu costumo chamar, né? A gente franze tanto que racha aqui, ó, uma ruga, que depois a gente fala como tratar essa ruga. Essa é uma área que não se aconselha a fazer preenchimento, tá, gente? Com ácido hialurônico. Alguns fazem, eu não me arrisco a fazer, porque dependendo do plano que o preenchimento pegar, ele pode descer aqui para a cavidade orbitária, né? Entrar dentro da cavidade da órbita e levar a cegueira. Então, o fio, ele tem muito menos riscos, chances disso acontecer, mais seguro. Então, a gente coloca o fio para preencher as rugas de glabela, por ser mais seguro. E a gente também coloca o fio liso naquelas rugas horizontais da testa, né? Quem já franziu aqui a vida inteira, e aí ficou cheio de risquinho aqui na testa, faz o botox, mas os risquinhos já ficaram, já são rugas estáticas, né? Rugas que já formaram ali, não saem mais. Então a gente pode preencher com fio liso todas essas ruguinhas de testa também. Então o fio liso tem muitas aplicabilidades no rosto inteiro, quando a gente quer falar de colágeno e restauração de rugas, tá bom? Bom, eu tinha isso para falar com vocês. Eu não consegui ler aqui os comentários, porque enquanto eu falo e leio o comentário, eu meio que perco o meu raciocínio. Mas é só uma coisa que eu esqueci. Eu esqueci de mostrar para vocês o fio. Então aqui, essa aqui é a cânula, tá? Eu não sei se vai dar para todos verem. Ele vem, o fio, esse aqui, ó, que tá aqui fora. Ele vem dentro dessa cânula, tá? Parece um monstro, mas não é. É muito tranquilo. A ponta não é cortante, ó. É uma ponta romba. Por que a importância de ser cânula? E a importância da ponta ser redonda? Porque menor chance de você romper vasos e romper nervos, tá? A cânula, por ter ponta redonda, quando ela passa aqui por dentro, ela vai afastando os tecidos e vai passando. Ela não vai cortando e rasgando como uma agulha, né? Como uma ponta de uma agulha. Então, por isso a ponta da cânula é redonda e por isso ela te traz mais segurança, tá? Esse cursor branquinho aqui prende a ponta do fio, que é a ponta que vai ficar ancorada dentro da tua pele, tá? Conforme a gente vai inserindo isso aqui na pele, né? Que a gente vai colocando, esse cursor vai subindo e o fio, ele vai ser liberado dentro da tua pele, que é esse fiozinho aqui que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Eu vou tirar esse da cânula, né? Porque eu já mexi. O fio de PDO, ele é um fio assim, roxinho, tá vendo? Aí não vai dar pra vocês verem, mas ele tem várias garrinhas aqui, ó. Parece uma lixa. A gente passa a mão assim,
É todo cheio de espetinhos, né? Um monte de garrinha. Isso aqui é um fio, tá? Normalmente eu aconselho a colocação de uns 3, 4 de cada lado, dependendo do nível de flacidez, e eu espalho o fio de acordo com a necessidade. Em mim, hoje eu faço mais aqui para a região de jaws, que é a região de contorno, né? Então eu entro com eles aqui e direciono os meus fios mais para baixo para poder fazer isso aqui, ó, tá? Mas já fiz muito em mim também aqui para essa região de maçã, bigode chinês. Então o fio tem esse formato. O fio liso é roxinho assim também, mas infinitamente mais liso. Não tinha nem como eu mais fino, não tinha nem como eu mostrar aqui pra vocês não iam conseguir ver, porque ele é muito fininho. Esse aqui é o especulado, ele é mais grossinho, então dá pra vocês verem melhor, tá? E vem dentro dessa cânula. E normalmente um pacote vem com 4, e a gente, dependendo, né, de cada paciente, usa 4 de cada lado, fazendo 8 fios ou 6 fios, dependendo aí da demanda e da necessidade. Tá bom, gente? Então, olha só. Eu fiquei de passar pra vocês, agora no final dessa live. Eu sei que tem gente entrando agora, mas eu preciso encerrar aqui a live. Mas eu fiquei de passar pra vocês o comentário escolhido, né? E assim, eu vou te falar que depois eu dei uma arrependida, porque os comentários são maravilhosos, os testemunhos são incríveis, de coração. E diante de Deus, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Se eu pudesse, presentearia todo mundo, todos os 110, cento e poucos comentários que tiveram, eu daria esse presente para todos. Mas infelizmente eu não posso, mas eu vou fazer outras ações. Daqui para frente eu vou me engajar mais com isso. Espero que todos vocês continuem participando, porque Deus é recompensador, galardoador daqueles que buscam a Ele. Então, se você tem fé, continua investindo, continua comentando, continua participando dessas ações que eu faço aqui, que uma hora você vai ser recompensado, mas não pode deixar de crer, tá? Então, eu vou ler para vocês o comentário escolhido, e o nome da pessoa no final, e depois eu vou entrar em contato com essa pessoa pelo direct pra gente agendar o procedimento. Lembrando, gente, isso aqui é uma ação que eu tô fazendo hoje, mas eu vou fazer outras vezes. Eu quero ver mais pessoas presenteadas, eu quero ver mais pessoas sendo recompensadas, elevando a sua autoestima. E eu peço a vocês que não deixem de crer, que vocês continuem, além de acompanhar o meu trabalho, crendo em Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai te recompensar com essa busca. Tá bom? Vou ler o comentário para vocês. O comentário é: mereço, porque eu vou fazer 41 anos e aos 38 anos passei por um tratamento pesado de câncer de mama que me fez perder toda a minha autoestima por ter retirado minhas 2 mamas. Ter ficado mais de um ano me sentindo totalmente desconfigurada como figura feminina. Quero deixar esse passado para trás e fazer um novo começo, voltando a me reconhecer como mulher e elevando a minha autoestima, mostrando para o mundo que existe vida após o câncer. Então esse é o comentário da Ana Luísa Xavier, que foi presenteada com tratamento de fios de PDO espiculados para a face dela. Isso que eu acabei de explicar aqui para vocês, eu vou fazer nela. Quando eu estiver com ela no meu consultório, eu vou mostrar quem é, vou tirar foto, vou fazer um vídeo dela, enfim, vou fazer algumas coisas pra gente ver a mudança dela, pra vocês verem. É um super presente, como eu disse, eu gostaria de presentear todos. Infelizmente não posso, mas ela é a primeira presenteada de várias outras ações que eu farei daqui pra frente, tá? E vou passar a deixar sugestões, caixinhas de mensagem no stories, para vocês poderem me dizer qual live que vocês querem, o que vocês querem de sorteio, o que vocês querem de ações, sugestões. Eu tô sempre aceitando, gente. É muito importante que vocês interajam comigo para que eu possa fazer o melhor aqui no Instagram por vocês e para vocês, porque tudo é para vocês e para Deus. Nada é para mim, é tudo sempre para Deus e para vocês que estão aqui sempre dividindo comigo todo o meu dia a dia, confiando no meu trabalho. Tem pessoas que vêm de longe, vêm de outros estados, outros países, de outros bairros muito distantes, que viajam horas para estar lá no consultório, para uma consulta às vezes de 1 hora para voltar no mesmo dia. Então eu honro a vida de vocês, agradeço a cada um de coração por estarem aqui e creia que a tua recompensa chegará em breve, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com vocês, ilumine o coração de vocês, guarde a mente e o coração de vocês hoje e sempre. Muito obrigada. E eu vou encerrar aqui a live, deixando um beijão para todos. E essa live vai ficar salva
Quem depois puder assistir, compartilha bastante, gente. Manda aí para os seus amigos, para quem quer saber de fio, para quem precisa, porque são muitas dúvidas. As dúvidas sempre vão surgir, mas eu tô aqui para poder saná-las. E quem quiser falar comigo, sou eu mesma que respondo os meus directs, não tem assessoria, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.